Oi, gente. Hoje a gente veio falar sobre o nosso trabalho do plágio acadêmico. Então, eu sou a Isadora. Eu sou a Caroline. E eu sou a Érica. Então, começando com a definição do que é plágio. É a reprodução total ou parcial de um texto ou ideia na ausência de crédito ao autor original. Na legislação brasileira, ainda não há uma definição precisa do plágio, mas eles falam que é obrigatório reconhecer a autoria da obra e o autor e dar os devidos créditos para ele. Agora, falando um pouquinho sobre o plágio acadêmico. O plágio acadêmico envolve muitos aspectos relativos com a ética e a integridade na pesquisa, e muitos deles são passíveis de punição. No âmbito, a gente tem três exemplos: o plágio de fontes, o plágio conceitual e o autoplágio. O plágio de fontes, basicamente, acontece no meio acadêmico, quando a pessoa pega a elaboração de um material, alguma citação ou alguma referência de outra pessoa, sem mencionar que, de fato, não é dela. O plágio conceitual nada mais é do que o próprio nome dito, né? O plágio de um conceito de outra pessoa, de concepções ou construções que, que não se revela a verdadeira origem. E o autoplágio não é considerado, teoricamente, um plágio, mas basicamente você citar algo que você já falou, dizendo que é inédito, também pode ser considerado nesse âmbito. Então, a coincidência criativa é a similaridade entre obras sem caracterizar o plágio. Podem ocorrer, tipo, duas obras diferentes, pode se parecer sem configurar plágio, como pessoas podem ter as mesmas referências e influências, mas ainda assim ter algum nível de apropriação criativa. Então, a gente pode pensar na ideia de evitar o plágio. Então, é crucial a gente citar todas as obras e os autores utilizados no nosso trabalho. Então, mesmo que eles estejam em domínio público, é necessário. Então, a gente pode também seguir as normas de citação, como a ABNT. Isso não apenas cumpre um dever jurídico, mas também permite a validação dos resultados, dos trabalhos alheios, né? Então, a gente pode pensar também na justiça nesses casos. Então, o que que a justiça entende por plágio? Então, qualquer obra que tenha alguma ligação com cópia alheia, mesmo que não seja uma cópia inteira de um trabalho, então a justiça vê como isso é relatado, né? Principalmente essa coisa da má-fé, do dolo, enfim. Isso é julgado. Agora, um pouquinho do auxílio da instituição. A gente tem uma pergunta bem interessante, que é o orientador ou professor pode ser responsabilizado por plágio realizado pelo aluno orientado? E diz que não. O orientador ou professor não é responsável pelo plágio do aluno que foi orientado pelo mesmo, né? Porque essas medidas cabem justamente à pessoa que fez a pesquisa, o artigo, então não é de total responsabilidade do orientador ou professor. Tem ali prudência, sim, em alertar para ele que isso é errado e que não é uma tendência boa, né? Mas não se cai nenhum tipo de peso em cima do professor, mas sim do aluno que plagiou e sendo a culpa exclusivamente do mesmo, podendo sofrer as consequências, né? Então, aqui é só um lembrete, né? Lembrete que o plágio não é uma opção e ele não apenas constitui um delito, mas também se resume a uma imitação e uma apropriação indevida. Então, você estará comprometendo a capacidade do seu cérebro de desenvolver criatividade e memória. Visa benefícios pessoais, como o reconhecimento ou vantagens acadêmicas ou profissionais, que vai ser bem melhor. Só para deixar aqui a referência que a gente pegou no trabalho foi no portal da UFRJ. Muito obrigada pela atenção de todos, gente.